Você reencarnou como uma célula imunológica dentro do corpo humano, mas sua primeira decisão foi evoluir na direção de uma célula cancerígena. Porque você sabe que apenas as células cancerosas têm a capacidade de se dividir infinitamente e serem imortais. Você se recusa a ser apenas uma célula imunológica com uma vida útil de apenas alguns dias. Você deseja usar as características de divisão infinita das células cancerosas para eventualmente controlar o cérebro do hospedeiro e alcançar outro significado de renascimento. Neste momento, você está dentro da parede do estômago, enviando constantemente fortes sinais de fome para o corpo. Em breve, os glóbulos vermelhos, como se tivessem recebido uma ordem, transportarão nutrientes para você continuamente. À medida que mais e mais glóbulos vermelhos lhe enviam nutrientes, seu volume também aumenta constantemente. Você coletou biomassa suficiente para se transformar em células cancerosas? O sistema avisa: transformar imediatamente. Você toma uma decisão sem hesitar. No momento seguinte, espinhos afiados começam a crescer em seu tecido originalmente liso e rosado. Essa sua mudança assustou muito as células ao redor. Eles fugiram apressadamente, planejando relatar sua normalidade ao sistema imunológico. Você é rápido e corre rapidamente para frente deles, enfiando seus tentáculos profundamente nos corpos dessas células, extraindo loucamente os nutrientes em seus corpos. Você é rápido e corre rapidamente para frente deles, enfiando seus tentáculos profundamente nos corpos dessas células, extraindo loucamente os nutrientes em seus corpos. Finalmente, você usa esses nutrientes para começar a se dividir. Em pouco tempo, 1 se torna 2, 2 se tornam 4 e, finalmente, 16 irmãos são divididos. Neste momento, você está levando esses irmãos divididos para fora para expandir a equipe, mas antes mesmo de ir longe, um grupo de policiais, glóbulos brancos, o cercou. Neste momento, você está levando esses irmãos divididos para fora para expandir a equipe, mas antes mesmo de ir longe, um grupo de policiais, glóbulos brancos, o cercou. Droga, eu ainda não saí para pegar território. Por que o exército de glóbulos brancos veio primeiro? Você amaldiçoa em seu coração. Um glóbulo branco imediatamente pega um alto-falante e grita alto: células cancerosas na frente, parem! De acordo com relatos da população, sua identidade foi confirmada. Apresse-se e se renda. Ouvindo isso, você treme de raiva e ruge: quer me matar? De jeito nenhum. Você rapidamente joga um longo tentáculo, perfurando com precisão o corpo daquele glóbulo branco. Em um piscar de olhos, os nutrientes no corpo do glóbulo branco são completamente extraídos por você. Outros glóbulos brancos, vendo isso, imediatamente procuram cobertura para se esconder. Pedindo ajuda, chamando a sede, aqui é a área da parede do estômago. O cara é durão, pedindo apoio, repito. O cara é durão, pedindo apoio. Você está louco aqui. Atacando os glóbulos brancos presentes, usando seus nutrientes para se dividir em vários outros. E o dono deste corpo não percebe a terrível guerra que está acontecendo dentro dele. Esse cara que frequentemente fica acordado até tarde está apreciando avidamente os vídeos em seu disco rígido de 800G. E ocasionalmente comenta: essa professora é tão bonita, essa professora tem um corpo tão bom. Uau, se eu tivesse essas pernas, eu poderia brincar com elas por um ano. Ele não tem ideia de que, dentro de seu corpo, você já está com os olhos vermelhos de tanto matar. Você agrega todas as células cancerosas e se transforma em um tumor, resistindo tenazmente ao sistema imunológico. Como um ataque semelhante a uma tempestade, neste momento, as 3 principais legiões do sistema imunológico, células T assassinas, glóbulos brancos e macrófagos se revezam, lançando um bombardeio feroz contra você, mas mesmo assim, eles não podem causar a você danos substanciais. Você se esconde dentro do tumor e se recusa a sair, morto ou vivo. Essas células presumem que você já foi eliminado e rapidamente limpam o campo de batalha antes de recuar. Nesse momento, a voz do sistema soa novamente: você dominou. Como se transformar em um tumor, recompensando a evolução e aumentando a atividade celular. A imunidade celular aumenta a resistência a medicamentos. O sistema sugere o acompanhamento. Disfarçar-se de úlcera gástrica para ter a chance de se desenvolver. Assim se passaram 5 dias. O dono deste corpo de repente sente náuseas enquanto come e cospe o que comeu. Tudo cuspido, misturado com alguns pedaços de carne fedorenta. Mas ele não se importou, sempre pensando que eram bactérias competindo por nosso território. Eu não os procuro, mas eles vêm até mim primeiro. Eu vou matá-los. Depois de dizer isso,
Você se teletransporta instantaneamente para as células cancerosas na linha de frente. Esta é uma nova habilidade que você aprendeu nos últimos dias. Neste exato momento, as células cancerosas e a Escherichia coli estão prestes a explodir, com espadas desembainhadas e tensas. A Escherichia coli lidera com raiva. De onde vieram essas células cancerosas? Devemos rolar para fora deste lugar rapidamente. Depois de ouvir isso, você cospe no chão e bate nele. Pá! Vocês são todos uns idiotas. Indo experimentar com o rabo comprido? Por que vir ao meu território se não está em uma grande fábrica? Quando ambos os lados estavam prestes a começar uma briga, vários glóbulos brancos chegaram rapidamente ao local, e um deles apontou para vocês. Ouvi dizer que vocês querem brigar. Será que não me consideram o chefe de segurança? Depois de ouvir isso, você imediatamente levantou seus tentáculos e deu um tapa no rosto do glóbulo branco. Você é o tal chefe de segurança? Você é muito arrogante. Depois de ser atingido, o glóbulo branco perdeu o ímpeto instantaneamente. Senhor Eosinófilo, por favor, preste atenção às suas palavras. Você deu outro tapa nele. Estou te dando muita liberdade, não é? Por que não vai perguntar nesta área? Quem realmente manda? Depois que você terminou de falar, você disse ao exército da grande fábrica que seu exército não era ruim. Que tal contarmos até 3, 2, 1 e começarmos a brigar? Quem vencer fica com o território. Sem problemas, pode contar. Depois de ouvir isso, você levantou seus tentáculos e rugiu: irmãos, matem eles! Após a ordem, os eosinófilos atacaram o exército da grande fábrica. Depois de algumas investidas, o exército da grande fábrica foi massacrado por vocês. Até o fim, o líder do exército da grande fábrica ainda perguntou a você, relutantemente: por que você não terminou de contar até 2, 1 e começou a lutar? Eu não aceito isso. Como você pode trapacear assim? Impossível não mencionar um certo dragão com um selo de luta. Como todos sabem, São Paulo nunca cumpre sua palavra. Então, o eosinófilo também não cumpre. Depois que você absorveu o líder do exército da grande fábrica, o sistema exibiu: exército da grande fábrica absorvido. Biomassa suficiente. Desbloqueio de gene. Recompensa. Evolução barata. De repente, uma cauda longa cresceu atrás de você. Parecida com um girino, ela aumentou significativamente sua velocidade. 2 dias depois, você conseguiu aumentar o tumor de 2 centímetros. Para 5 centímetros. Mal sabia você que essa ação quase te mataria. Sem senso de crise, você estava replicando loucamente seus subordinados, pensando em crescer e se fortalecer. E criar glória novamente. Mas o dono deste corpo percebeu que algo estava errado. Nos últimos dias, ele sentiu claramente uma dor latejante no estômago. Então, ele foi ao hospital para fazer um exame. O médico robô disse a ele que em seu estômago havia uma úlcera oval de 5 centímetros de diâmetro e pediu que ele prestasse atenção para reduzir a ingestão de alimentos picantes nesses dias. E já havia injetado alguns anti-inflamatórios nele. Depois de ouvir isso, ele montou em seu pequeno peixe voador suspenso e voou de volta para seu prédio de 180 andares. Mas ao chegar em casa, ele pegou uma grande garrafa de refrigerante, ignorando completamente o conselho do médico. Mas o anti-inflamatório injetado em seu corpo já chegou à sua localização. Aqui, você, que não sabe de nada, está brincando com as plaquetas. Que legal e feliz! Um pequeno irmão de células cancerosas correu até você. Algo terrível aconteceu. Uma criatura estranha apareceu de repente perto do chefe, matando nossas células cancerosas especificamente. Depois de ouvir isso, você freneticamente transferiu sua consciência para a linha de frente. Eu vi um grupo de monstros com 3 olhos massacrando seus irmãos mais novos. Neste momento, o sistema exibiu de repente: parabéns, você transferiu com sucesso sua consciência para a retaguarda. Fuja o mais rápido que puder. Inúmeras células cancerosas atrás de você estão sendo destruídas por medicamentos especiais. Vendo isso, você imediatamente ordenou que as outras células bloqueassem a retaguarda. Você acredita firmemente que, enquanto você puder sobreviver, ainda haverá uma chance de um retorno. Acompanhado pelo massacre frenético de medicamentos especiais, agora entre todas as células cancerosas. Você é o único que escapou. Mas aquele grupo de lunáticos ainda está te perseguindo implacavelmente, fugindo freneticamente por um dia, permitindo que você percorresse quase 3 centímetros no estômago. Mas no final você ainda foi pego pela droga especial.
Justamente quando a droga especial estava prestes a matá-lo, você de repente encontrou uma nova fuga subterrânea. Você mirou na oportunidade e mergulhou de cabeça nela, perfurando à força o tecido celular, infectando freneticamente outras células. Troca de lugar uma por uma até se esconder nos vasos sanguíneos, contando silenciosamente e saindo novamente, mais uma vez se esgueirando para dentro dos capilares. Mais uma vez, a família Mozu foi replicada. Irmãos, vamos fazer uma reunião agora. Quem tem uma boa ideia, dê um conselho. O que devemos fazer a seguir? Novos mapas, novas oportunidades. Em termos mais profissionais, isso é chamado de metástase de células cancerosas. Agora, no final do ano, não há enrolação interna. Nos capilares, Mozu cortou este capilar e replicou inúmeras cópias de si mesmo. Ele disse ao exército de células cancerosas: os erros do passado são uma lição para o futuro. Nossos irmãos anteriores foram marcados por serem excessivamente imprudentes. Quem tem uma ideia de como devemos nos desenvolver? Células cancerígenas refletidas nos vasos sanguíneos. O que é muito mais elevado, todos aprenderam a responder primeiro. Inúmeras células cancerígenas estão ansiosas para tentar. Todos levantaram seus tentáculos, querendo se destacar e fazer contribuições. Murren viu isso. Ele ficou muito aliviado. Aquele que levantou a mão mais alto. Os glóbulos brancos continuaram a dizer: estamos espalhados por todo o corpo, crescendo individualmente. Dessa forma, mesmo que esse lugar seja destruído, não seremos facilmente exterminados. Murren bateu em seu corpo redondo animadamente. Eu decidi, agora você é meu Volon. Jin, você ainda não morreu? Eu realmente não julguei mal você. O cérebro humano é o lugar mais seguro, você pode entrar lá através de alguns vasos sanguíneos. Murren não pôde deixar de suspirar secretamente. O sistema é o sistema, pensando no que as pessoas comuns não podem pensar, suportando o que as pessoas comuns não podem suportar. Então, Murren deu ordens a seus irmãos, amigos de ferro. Família, emitiu uma ordem, alguns distribuídos nas articulações, alguns distribuídos nos principais órgãos. Não seja muito imprudente e mate o hospedeiro, ok? Vamos trabalhar, pessoal. Alguns dias depois, Ellen descobriu que seu corpo estava se recuperando gradualmente. Não havia mais sintomas de tumores malignos no estômago, então ela dissipou a ideia de estar doente. 3 grandes alegrias na vida: promoção, fazer fortuna, recuperação da doença. O que a deixou ainda mais feliz foi que a Deus enviou uma mensagem: meu namorado terminou comigo. Estou tão triste. As pessoas ficam radiantes quando encontram algo feliz. Ellen não hesitou nem um pouco. Ela respondeu com uma mensagem: não fique triste, que tal eu te levar para comer algo gostoso? Então me leve ao restaurante da praia, eu gosto de beber vinho tinto Lafite lá. 11 horas da noite. Não se esqueça. As pupilas de Ellen se dilataram, a alegria e o constrangimento se misturaram em seu coração. Sem mencionar os padrões de consumo desse restaurante, apenas uma garrafa de vinho tinto Lafite custa meio ano de suas despesas de subsistência. Mas como um lambibotas qualificado, ele concordou sem pensar. Ao mesmo tempo, em seu cérebro, Murren começou a planejar assumir o controle do corpo e disse a seus subordinados: ei, você, venha rápido. Tente invadir o sistema nervoso dele. Uma célula cancerosa flutua lentamente, olha para a célula por onde a corrente nervosa passa e de repente se sente intimidada. Chefe, já existem vários irmãos que foram idiotizados. Não ouso tocar. Molon disse à célula cancerosa com raiva: você não tem ambição? Isso é corrente biológica. Que dano pode haver? Jin, o irmão mais novo da sua grande fábrica, pegou um parasita. Selecione se deseja eliminar, engolir ou expulsar. Molon ouviu isso e desapareceu instantaneamente do salão. Viajando para onde Xangai está localizado, assim que chegou, encontrou uma lombriga enorme, tão grande que seu escopo biliar nem conseguia ver tudo. Ele só podia transferir constantemente sua posição. Usando a percepção espacial, ele pode ver toda a imagem, como uma cobra gigante dobrada no braço longo. Ele não conseguia ver a cabeça ou a cauda. Molon não pôde deixar de respirar fundo e disse ao irmão mais novo da célula cancerosa ao lado dele: qual guerreiro o pegou? Ninguém o pegou. Apenas o encontramos. O irmão mais novo da célula cancerosa respondeu decisivamente. Molon ficou sem palavras. O sistema estava brincando com ele novamente. Jin, um parasita foi detectado. Engula-o rapidamente. Adquira genes biológicos, recompense pontos de evolução e seja mais barato.
Moulon apontou para uma posição na lombriga com seus tentáculos. Ele disse impotente, não podemos lidar com isso de forma alguma, certo? Não podemos vencer. Do que você está com medo? Leve seus irmãos para invadir sua superfície. Infecte lentamente todos os tecidos internos do corpo. Não está feito? As lombrigas têm uma característica. A pele é particularmente grossa e não tem medo do suco digestivo, o que equivale à sua pele ter sua própria camada de armadura. Isso deixou Moulon muito envergonhado. Uma linha de fantasmas chegou ao lado da lombriga, infectou os tecidos celulares circundantes, convocou a família Moulon e escolheu um ponto. Continuou usando seus irmãos mais novos para atacar aquele lugar repetidamente, e milhares de irmãos mais novos se reuniram em um tecido celular de quase 1 milímetro. Este processo levou mais de meio dia para engolir uma abertura. Afinal, a lombriga é feita de carne. A dor instintiva a fez começar a retirar seu corpo. Desta vez, Rayman, que estava andando de scooter elétrica para o restaurante à beira-mar, começou a cobrir o estômago de dor. Já era 7h30. Ele chegou mais de meia hora antes para pagar esta refeição. Ele estourou o limite do cartão de crédito e vendeu secretamente as joias de ouro da família para conseguir o dinheiro. De repente, a dor de estômago ficou ainda pior, como se um bloco de gelo tivesse caído no intestino, mas isso não o impediu de acelerar o carro, pisando fundo no acelerador, a quase 200 km por hora. Ele estava indo em direção ao restaurante à beira-mar. Por causa da dor, ele não percebeu a estrada à frente. Células cancerosas, crescimento selvagem, tarde demais, espirrar. A pequena loja flutuante caiu do céu. O corpo de Ellen caiu em um caminhão flutuante. Hotel à beira-mar, meia-noite. Uma garota bonita e seu namorado estão esperando ansiosamente, já faz um bom tempo. Ninguém veio pagar a conta ainda. A mesa está cheia de decorações de seda e uma garrafa de vinho tinto aberta. Você está me enganando? Você não disse que haveria um trouxa para pagar a conta? Que horas são? Você viu que horas são? O garoto disse com raiva. Não se preocupe. Querida, espere um pouco. Aquele idiota está quase chegando. Tudo bem. Vou ao banheiro. O garoto foi e nunca mais voltou. A garota respirou fundo, arrumou sua bolsa e se preparou para ir ao banheiro também. Um garçom robô veio até a garota com a conta, bloqueando habilmente seu caminho. Senhorita, por favor, pague a conta. Vamos fechar em breve. Por que você está apressando? Vocês não ficam abertos até às 3 da manhã? A garota disse. Olhando para o lugar vazio onde o garoto havia partido, ela estava muito confusa, afinal, ela também é a cadelinha de outra pessoa. Temos turnos noturnos e turnos da madrugada aqui. Por favor, pague a conta. Saia da frente, preciso ir ao banheiro. Chamar a recepção, mesa VIP número 1, tem um cliente tentando fugir sem pagar. Hospital Central, médico-chefe do departamento de emergência saiu do quarto, olhou para os pais de Ellen e suspirou. A cirurgia foi tranquila. Garantimos a sobrevivência do corpo dele, mas o cérebro dele já morreu. Extraímos as memórias dele de antes. Senhor, você pode. O pai de Ellen avançou e agarrou a gola do médico. O que você está tentando dizer? Meu filho morreu, e é isso. Você quer que um robô ou um ciborgue finja ser meu filho? O médico-chefe do departamento de emergência respirou fundo. Seus olhos mecânicos à esquerda encaravam o rosto do homem de meia idade. Disse respeitosamente, para ser honesto, senhor, estou feliz que tenha essa compreensão. É bom que entenda isso, senhor Anshun. Agora, este homem de meia idade não é mais o pai de Ellen, seu filho morreu. Ele conteve as lágrimas e disse, então me dê o corpo do meu filho. Não se preocupe. Congelaremos ou cremaremos o corpo desta criança e o entregaremos em sua casa. O médico disse com uma expressão inalterada. O pai de Ellen parecia muito mais velho, sua mãe estava ao lado, enxugando as lágrimas em segredo. Os dois caminharam pesadamente, apoiando-se um no outro. Deixaram o hospital passo a passo. Depois que os dois saíram, o médico disse ao robô. A enfermeira disse, clone o corpo desta criança, seja cremado ou seja congelado e entregue o corpo a seus pais. Neste momento, o corpo de Ellen estava em péssimas condições. Sua boca e narinas estavam cheias de tubos de suporte de vida, e seu corpo se tornou objeto de estudo para os médicos. Porque em seu corpo, existe um tipo de célula cancerosa que os médicos nunca viram antes. O médico chamou essa nova descoberta de células cancerosas de Ellen. A mudança no mundo exterior. Moulon não sabia nada, seu corpo era muito pequeno e ele não sabia de nada. O hospedeiro,
Ellen já havia entrado em um estado de morte aparente, em outras palavras, um vegetal. Em seu corpo, Molum liderou seus irmãos com grande ímpeto, conquistando o corpo de Ellen com todo o seu coração. As mudanças dentro do corpo foram capturadas pelos médicos com uma câmera de diálise de alta ampliação, totalmente gravado. Neste momento, ele se tornou objeto de estudo dos médicos. Sob a tela grande de 3 lugares do hospital, a aparência feroz das células cancerosas ficou totalmente exposta. A médica do departamento de parasitologia cobriu a boca e disse horrorizada: "Meu Deus! Essas células cancerosas são tão terrivelmente agressivas. Ele era um vírus na vida passada." Neste momento, um velho com metade do corpo substituído por máquinas entrou. Ele era o velho diretor que havia vindo especialmente. Vendo a imagem analisada na tela, esfregou os olhos e disse com um tom de choque: "Este tipo de célula cancerosa tem um alto valor científico. Nosso hospital não pode ficar com ele. Deve ser entregue a um laboratório biológico de maior isolamento." Médico especialista em células cancerígenas franziu a testa. Disse: "Diretor, você está sendo desconfiado. Isso é apenas uma célula cancerígena. Não é uma bactéria, nem um vírus. Célula cancerígena é célula cancerígena. Não é contagiosa." O diretor balançou a cabeça. Um funcionário escaneou o corpo de Ellen com a câmera. De repente, os resultados da análise direta foram surpreendentes. Seja no cérebro, na medula espinhal, nas articulações, nos órgãos internos ou até nos dedos dos pés, existem células cancerígenas. O diretor disse com preocupação: "Eu entendo seus sentimentos. Essas células cancerígenas são muito misteriosas. Elas até se infiltraram no cérebro dessa criança. Pensem bem, essas células cancerígenas não são muito inteligentes? E essa criança é muito jovem. Procurei nos arquivos dela. O último exame foi há 1 ano. Ou seja, em 1 ano. Todos devem entender o que quero dizer. Mas, diretor, isso não prova nada." O médico oncologista ficou vermelho. "Já me decidi. O corpo dessa criança será doado gratuitamente a pesquisadores biológicos. Nosso hospital não pode abrigá-la." O médico oncologista suspirou. Ao mesmo tempo, ele também tomou uma decisão contrária ao diretor do hospital. Ele planeja secretamente levar uma parte do corpo de Ellen com as células cancerígenas. Ao mesmo tempo, Merlon está agitando a bandeira para seus milhares de clones menores, atacando incessantemente o sangue. "Irmãos, vamos lá! A família Merlon é invencível." As células cancerígenas abaixo responderam em uníssono: "A família Merlon é invencível! A família Merlon é invencível!" Inúmeras células cancerígenas invadiram o corpo do verme, dentro de seus tecidos. Clonagem e devoração frenéticas. Em poucos segundos, um verme vivo deixou de existir, explodindo em um monte de células cancerígenas Merlon. A razão para tanta rapidez é porque já estava desintegrado por dentro. Detectado o gene de Ascaris lumbricoides para obter biomassa suficiente, enviando um pouco para o enterro. Desbloqueadas 2 rotas de evolução. Isso é incrível. Qual é a habilidade desbloqueada pelo Ascaris lumbricoides? Capacidade reprodutiva, fortalecimento da epiderme. Por favor, escolha uma direção de evolução. Definitivamente fortalecimento da epiderme. Eu sou todas as células cancerosas. As células cancerosas apenas se replicam e se dividem. E daí? Células cancerosas também podem botar ovos. Fortalecimento da epiderme selecionado. Fortalecimento em andamento. Imediatamente, todas as células cancerosas de Molum começam a evoluir ao mesmo tempo. Em menos de 5 segundos, a membrana celular ficou mais espessa e agora possui um certo grau de resistência à corrosão e resistência a medicamentos. Pelo menos, neste momento, enfrentar o medicamento especial original não é mais tão indefeso. Eu respondo à sua pergunta anterior: se você escolher a capacidade reprodutiva, suas células cancerosas podem dar à luz pequenas células e, finalmente, crescer lentamente. Molum ficou extremamente sem palavras. As células também botam ovos. É como abrir as portas para um novo mundo. Então, após a estimulação, posso ser mãe. Uma célula cancerosa bota ovos. Como devo enfrentar os anciãos de Jiandon? Isso não equivale a atrair o ridículo de outras bactérias. Bem no momento em que Molum estava atordoado, um médico que o observava exclamou novamente: "Como isso é possível?" Todas as células cancerosas completaram a mutação coletiva ao mesmo tempo.
O verme Ascaris lumbricoides que eles atacaram foi instantaneamente engolido por eles. Depois que a médica que observava o parasita terminou de falar, a expressão em seu rosto era mais aterrorizante do que ver um fantasma. Aço de triagem, médico assistente de emergência cirúrgica. Controle o scanner de câmera de alta ampliação e corte rapidamente a lente para as células cancerosas no cérebro. Em um instante, todos tomaram um fôlego frio. O fato é que as células estão sofrendo mutações simultaneamente em um curto período de tempo. Isso significa que eles são mais como um todo descentralizado. Assim que essas palavras foram ditas, os geneticistas presentes não podiam acreditar. Isso não está de acordo com o senso comum da biologia. Em um curto período de tempo, não houve intercâmbio de genes. Como é possível completar a mutação ao mesmo tempo? Eu disse, eles são um todo descentralizado. Esta não é uma célula cancerosa comum. Você está brincando. Este é um ser vivo. Não é emaranhamento quântico. Então, como você explica a mutação simultânea dessas células cancerosas? Vamos ouvir o diretor do hospital primeiro. Lide com o corpo desta criança e realize isolamento e desinfecção completos. Finalmente, envie-o para o Instituto de Pesquisa do Ministério da Saúde. Seus experimentos são seguros e eficazes, muito melhores do que os nossos. Apenas o médico especialista em células cancerosas permaneceu em silêncio, ainda ressentido em seu coração. Mas ele sorriu e acenou com a cabeça superficialmente, ajudando outros médicos com a desinfecção. No momento em que os outros médicos não estavam prestando atenção, ele pegou o bisturi que havia preparado e cortou o dedão do pé. Ele o colocou silenciosamente no bolso interno de sua roupa. Dentro de um laboratório de pesquisa bioquímica de alta segurança, havia um espaço cúbico de 20 metros x 20 metros. Com 5 metros de altura, sem ventilação e com circulação interna de ar. Em outras palavras, a porta que foi aberta uma vez nunca mais será aberta. Não há nem vidro de observação, apenas câmeras de alta ampliação transmitindo tudo o que acontece lá dentro. Este laboratório agora tem um nome, Laboratório de Pesquisa Biológica Ellen Seaborn, adotando o padrão 5S de mais alto nível de segurança. Um sistema totalmente fechado, onde trabalham máquinas semi-inteligentes e semi-artificiais. Neste momento, no centro da plataforma de metal deste laboratório, jaz um corpo humano cheio de tubos de suporte de vida. Ao seu redor, 3 robôs estão conduzindo experimentos. Simplificando, é um estudo de corte. E o objeto de seu estudo, a família Molum Seaborn, está avançando passo a passo, tornando-se maior e mais forte, criando mais glória. Dentro do duodeno, inúmeras bactérias Helicobacter pylori e Seaborn não se gostam e optam por se confrontar hoje. Molum, liderando um monte de manos, veio agarrar território novamente. Irmãos, hoje, os caras que estamos enfrentando são a família Helicobacter pylori. Pela honra da família Molum, mate-os. Assim que as palavras foram ditas, inúmeros Molum e Seaborn gritaram. Gritando e correndo em direção ao grupo Helicobacter pylori. Em um instante, com vários rabos crescendo. Todo o Helicobacter pylori veio correndo. Tudo isso está sendo registrado por cientistas observando nas sombras. O tamanho das bactérias é muito menor do que o Seaborn, e a disparidade de força é muito grande. A ferocidade da família Molum já se espalhou do cérebro aos dedos dos pés. Ninguém pode parar onde quer que passe. Ninguém se atreve a impedir. Mas hoje, existe uma família Helicobacter pylori, jurando todos os dias proteger o duodeno. No campo de batalha, Seaborn está brandindo tentáculos. Contanto que grude no Helicobacter pylori, ele pode sugar instantaneamente todos os seus nutrientes, transformando-o em uma bactéria morta. Enquanto lutava, o número de Seaborn da família Molum não diminuiu, mas aumentou. Quanto mais lutava, mais pessoas havia. A velocidade de divisão de Helicobacter pylori não consegue acompanhar. Ainda existe lei? Ainda existe razão? A família Mollen agora se tornou a lei aqui. Esta é uma guerra esmagadora. Em menos de meia hora, localizado na parte intermediária do duodeno, o Helicobacter pylori foi massacrado sem deixar armadura, e ainda há alguns prisioneiros. Sendo pisoteado por Mollen, as bactérias podem ser mortas, mas não humilhadas. Se você quer matar, então mate. Helicobacter pylori balançou as várias caudas atrás dele e disse separadamente. Mollen levantou o pé e chutou o Helicobacter pylori. Sua função é chamada de Helicobacter pylori? Sua função é realmente nobre. Você ainda pode matar, mas não pode humilhar. Quem é o chefão neste duodeno agora? Helicobacter pylori treme de raiva. Seus bastardos que não seguem as regras.
Vocês queimam, matam e saqueiam por toda parte. Destruir o equilíbrio ecológico aqui acabará matando o corpo humano. Olhe para ele para absorver biomassa suficiente. Desbloqueie o bloqueio genético, recompense um ponto de evolução. Esqueça. Estou com preguiça de perguntar. Já ajudei você a evoluir. Agora a atividade de suas células cancerosas aumentou novamente. Mullen usou a percepção espacial e olhou para os irmãos atrás dele e sentiu que não havia muita mudança. Sistema, você está errado. Vejo que vocês, bactérias espirais, têm tantas caudas atrás. Por que não nos dão? Seu idiota, evolução e mutação são diferentes. Mudar para aspectos desnecessários só se tornará um fardo. Essa bactéria disse que estamos destruindo o equilíbrio ecológico e mataremos o corpo humano. Ele está brincando, certo? O professor pediu para você ler mais livros na aula, mas você tinha que se esconder. Rola, porco. Helicobacter pylori é uma bactéria prejudicial. Ao mesmo tempo, é também uma bactéria indispensável no corpo humano. A sensação de fome e proteção do corpo humano dependem muito deles. O corpo redondo de Mullen se moveu e ele se virou para as células cancerosas e disse: Irmãos, Helicobacter pylori são pessoas muito boas. Agora vou transferir minha posição e ir ao intestino grosso para encontrar se há parasitas causando problemas. Família Mullen é incrível. Família Mullen é incrível. Chefe Mullen é incrível. Mullen deu a si mesmo uma máquina e mudou de linha. A troca do corpo do espaço-tempo chegou à posição do intestino grosso. Assim que ele chegou aqui, forçando os glóbulos vermelhos a transportar adrenalina, cortando alguns todos os dias. Em grupos de 3 ou 5, eles ficam ansiosos e tomam dopamina e adrenalina. Como um monte de viciados. Mullen olhou para isso e pensou, como pode funcionar? A dinastia Qin foi morta por essa coisa. Você não pode deixar seus subordinados serem muito imprudentes. Ele chutou uma certa célula cancerosa. Bebendo Shida, um idiota. Eu, seu pai, liderei meus outros irmãos para conquistar o mundo. Olhem para vocês, um por um, preguiçosos desse jeito, vivendo uma vida tão confortável. Ainda ousa me trair e oferecer jejum ao imperador? Células cancerosas de um lado, joguem imediatamente os glóbulos vermelhos em suas mãos para o lado. Chefe, você finalmente chegou. Estamos esperando por você há muito tempo. Nestes dias, não estamos com vontade de comer ou beber. Mullen, você está falando demais de novo. Não diga essas bobagens. Eu sei o que estou fazendo. Você encontrou algum parasita recentemente? Células cancerosas balançam para fora da falsidade. Não, chefe. É estranho dizer que, nestes dias, os itens que entram no estômago são coisas muito fáceis de digerir. Mullen pareceu ouvir algo, mas estava confuso novamente. Mais uma vez, uma fileira de fantasmas chegou ao estômago. Assim que chegou, quase morreu de raiva. Um monte de células cancerosas estava encharcado no fluido digestivo do estômago e ainda usava bactérias menores. Use-o como um voleibol para bater. Parece que eles estão de férias e estão fazendo uma festa de guerreiros. Um bando de netos de tartaruga. Parem de brincar. Estes dias, a comida que entra no estômago. Não há ovos de parasitas. Ai, o chefe está aqui. Chefe Mullen. Chefe Mullen. Diante do apoio de muitos irmãos mais novos de células cancerosas. Mullen balançou a cabeça e disse, fique quieto, vou perguntar de novo. Existe algo de especial na comida que entrou no estômago nestes dias? Não. As coisas que entraram no estômago nestes dias são particularmente fáceis de digerir. O coração de Mullen deu um salto. Sentindo que algo ruim estava para acontecer, ele novamente fez uma fileira de fantasmas para chegar às células cancerosas da cavidade oral. Comparado com a preguiça das células cancerosas em outras partes, as células cancerosas da mucosa oral se comportam de forma organizada e se reúnem. Parecendo congelado, Mullen também sentiu um frio penetrante entrando no corpo celular do lado de fora. Irmãos, este garoto não comeu carne nestes dias? Por que não há nenhuma reação? Não, chefe. De acordo com nossa previsão preliminar, este garoto não abre a boca para comer há dias. No laboratório de experimentos científicos escuro, olhando para os relatórios de dados na tela, este biólogo franziu a testa. Ele pegou o copo de água e tomou um gole. Ele é o principal pesquisador de células cancerosas de Elen e é responsável por este projeto experimental. Ele colocou o copo de água e disse à equipe ao lado, essas células cancerosas passaram por uma evolução coletiva novamente. Agora podemos começar a testar se é contagioso. Sim, senhor. Qual tipo de cobaia usar?
Essas células cancerígenas têm uma forte agressividade contra parasitas. Escolha um rato branco grande e peludo com parasitas e veja se ele consegue encontrar o chefe. Você quer dizer usar essas células cancerígenas para lidar com futuros parasitas? Não necessariamente. Primeiro, precisamos verificar se é contagioso. Se a ameaça for muito alta, só pode ser usado para bioquímica veterinária. Acompanhado por uma série de instruções inseridas, um robô localizado dentro do laboratório, da plataforma de transporte unidirecional. Retire um rato branco. Então, um laser é disparado do abdômen do robô. Raspe todo o pelo do rato branco. Em seguida, injete um sedativo no rato branco. Para deixá-lo quieto, coloque-o na boca do objeto de pesquisa. Basicamente, é colocar um rato sem pelo na boca de uma pessoa. Ao mesmo tempo, Molum, localizado na mucosa oral, também percebeu algo estranho. Uma grande quantidade de carne desconhecida apareceu repentinamente dentro da faixa de percepção espacial de 2 centímetros. Jim detectado organismo roedor. Invadir? Molum secretamente gritou que não era bom. Roedores são basicamente ratos e coisas do gênero. Molum perguntou ao sistema. Isso não está certo. Por que essa pessoa tem um hobby tão estranho? Colocar um rato na boca. Eu sou apenas um sistema. Eu não sou um psicólogo humano. E se ele tiver esse hobby? Por que você se importa com o que ele faz? Ao ouvir isso, Molum sentiu que fazia muito sentido. Não comer carne é simplesmente imperdoável. Finalmente, Molum infectou ao longo da mucosa oral até que ele encontrou a camada superficial da carne do rato branco. Sem dizer uma palavra, ele lançou um tentáculo. Perfure as células da superfície da carne. Ao mesmo tempo, o cientista do Instituto de Pesquisa gritou. Agora mesmo! Retire o objeto infectado e tranque-o em um espaço completamente fechado. O robô retirou o rato sem pelo e o colocou em uma pequena caixa de vidro. Molum não sabia de nada disso. Sua capacidade de percepção era limitada. Ele infectou loucamente ao longo das células da superfície da pele e reconstruiu a família Molum no corpo do rato branco. Irmãos, garantam que este rato não seja morto e ocupem todos os seus órgãos. Em um instante, todas as células cancerígenas fluíram para os órgãos internos e para todos os lugares ao longo dos vasos sanguíneos de Damal. Apenas 5 minutos nas articulações. Ocupou completamente o corpo do rato branco, e os olhos que estavam espreitando as células cancerosas nas sombras. Um olhar de vergonha foi revelado, e ele disse hesitantemente. Pela primeira vez na história, existem células cancerosas contagiosas, e a velocidade de contágio até excede a do vírus do resfriado. Uma gota de suor frio escorre pela testa do cientista. Clonar um humano e usá-lo para experimentos. E eu quero que este clone tenha um cérebro completo, com a capacidade de pensar em mudanças emocionais. A funcionária que o assistia estava mordendo os lábios com força. Pai, isso não é humanitário e imoral? Garota tola, a imoralidade agora é para pavimentar o caminho para os humanos no futuro. Do outro lado, dentro do corpo do rato, Molum, finalmente encontramos um parasita. Ele procurou por todo o sangue, órgãos internos e estômago, mas não encontrou nenhum parasita. Em vez disso, ele viu um parasita no cérebro. É estranho dizer que este parasita está escondido no cérebro. A forma geral não é grande, apenas meio centímetro de tamanho. Molum pode ver completamente. A estrutura corporal do parasita é branca e macia, afiada em cima e redonda embaixo. Parece um grão de arroz. Cérebro suga detectado. Molum, sua chance chegou. Você sempre quis invadir o sistema nervoso, certo? Este cérebro suga pode ter a habilidade que você precisa. Por que este rato não tem parasitas nos órgãos internos, mas sim no cérebro? Por que você pensa tanto? Se tem alguma coisa, faça. Mate e colete os genes. Consiga pontos de evolução, não se importe nem um pouco. Eu acho que você é bom, sistema, você é tão mau. Eu gosto tanto. Não perca tempo. Leve seus irmãos mais novos e mate essa coisa branca. Ok, família Molum, ouça a ordem. Mate aquele verme. Chefe Molum, salve o nariz. Com uma ordem militar, inúmeras células cancerosas. Ao longo do córtex cerebral, a infecção se espalhou loucamente até chegar ao cérebro suga. Molum liderou o ataque. Chegou primeiro ao cérebro suga e, sem dizer uma palavra, mergulhou nele. Em um instante, como uma gota de água caindo em uma superfície de água calma, ondulações surgiram. Só que essas ondulações são todas células cancerosas, a atividade corporal do parasita cerebral.
muito inferior ao verme Acerus, só consegue emitir um som rouco e morder uma célula nervosa. Insira um sinal elétrico. Este sinal elétrico pode até deixar o rato anestesiado. O rato branco, que foi forçado a ficar em coma, acena com as garras, convulsiona por todo o corpo e luta freneticamente. O cientista que observava secretamente ficou novamente estupefato e respirou fundo. Aproxime a câmera e observe atentamente a ofensiva lançada pelas células cancerosas contra o parasita cerebral. Inúmeras células cancerosas se replicam freneticamente, um parasita cerebral vivo. Durou menos de 6 segundos, o corpo explodiu violentamente, tudo que saiu foi um monte de células cancerosas. Jim, detectada a biomassa de posição suficiente, recompensa 3 disfarces, incrível, incrível. Qual é a rota de disfarce desta vez? Definitivamente não vou te tratar mal, eu escolhi especialmente para você. É infecção nervosa, direção de disfarce, evolua agora. Célula cancerosa Cadmolum, todas as células cancerosas ao mesmo tempo. A membrana cobre uma espessa camada de casca preta. Este disfarce levou 30 minutos inteiros. Quando esta camada de casca preta se rompe, as novas células cancerosas que saem se tornam ainda mais estranhas. Apenas um tentáculo translúcido brota da casca preta. Nestes tentáculos transparentes, há inúmeros pequenos pontos de luz vagando, como uma faixa de luz deslumbrante, levando todas as células cancerosas. Um espaço sensorial, após a conclusão do disfarce, varre todos os irmãos de células cancerosas. Não posso deixar de lamentar este disfarce. Deixou a aparência da minha família 7 ou 8 níveis melhor, como cola de cristal fundida. As células cancerosas são geralmente bonitas. Momum usa a conexão da mente e está extremamente animado em direção a. Todas as células cancerosas anunciam ao mesmo tempo: irmãos, agora nosso próximo objetivo é infectar o cérebro e assumir o corpo do hospedeiro. O hospedeiro está morto. Momum imediatamente dorme no cofre de ouro. A vida é eterna. O hospedeiro está morto. Momum imediatamente dorme no cofre de ouro. A vida é eterna. O sistema zomba impiedosamente, seu idiota. Agindo como se fosse um guru, até usando as palavras erradas. Enganando a si mesmo, brincando sozinho. A associação pública sabe brincar mesmo. Não seja tão chato. Nossa próxima etapa é infectar o cérebro humano e depois transmitir de pessoa para pessoa. O mundo inteiro será o reino da nossa família Molum, pai. Venha ver essas células cancerosas mudando. A funcionária apontou o dedo para a tela. Quincudo me chama de chefe quando está trabalhando, responsável por este experimento. O cientista voltou ao seu assento com uma xícara de café na mão e um pão para o café da manhã de hoje na mão direita. Depois de ver a mudança na tela, ele disse surpreso: essas células cancerosas estão se reunindo no cérebro do falecido. O que eles querem fazer? Na tela de alta definição. Um monte de células cancerosas está ansioso para tentar. Momum lidera seus irmãos mais novos, tentando assumir o controle do cérebro. Ao mesmo tempo, também descobrimos que o cérebro se tornou muito incomum entre os neuroníos. Não há sinais elétricos transmitidos uns aos outros. Com essa dúvida, Momum perguntou ao sistema. Sistema, qual é a situação dessa pessoa? Por que os neuroníos em seu cérebro estão como se estivessem mortos? Como eu saberia? Talvez essa pessoa tenha se tornado um vegetal. E entrou em um estado de morte aparente. Entendo. Acho que essa pessoa sofreu um acidente e morreu. Não é à toa que não há restos de comida em seu corpo ultimamente. Provavelmente. Ele está deitado no hospital agora. Enquanto falava, Momum começou a tentar conectar seus tentáculos às células nervosas que já estavam em morte aparente. Esse processo é muito lento, levando um monte de irmãos mais novos. Para realizar trocas de sinais elétricos ao mesmo tempo, apenas fez com que o dedo de Ellen se movesse ligeiramente. Com um estalo. Um copo quebrado não consegue conter café escorrendo. Essas células cancerosas estão tentando despertar o cérebro. Eles querem assumir este corpo? O cientista disse atordoado. O canto do olho do funcionário se contraiu. Inacreditavelmente, ele disse: chefe, você está dizendo que essas células cancerosas têm um certo grau de retardo mental? Um sorriso estranho passou pelo canto da boca do cientista, frio e sombrio. Cruel e pervertido misturados. Eu sei o que fazer na próxima etapa do experimento. Transforme um clone em uma mulher, injete uma memória nela e faça-a pensar que é a namorada do sujeito experimental. Ou amantes, pais. Isso já violou os padrões de experimentos científicos.
Cale-se. Se essas células cancerígenas dominarem o cérebro com sucesso e ainda forem inteligentes. Criança, você pode imaginar? Contanto que você controle bem essas células. Haveria alguma doença incurável no mundo? Esta é uma dádiva de Deus para nós, humanos. Quase meio mês se passou. O cientista encarregado desta pesquisa experimental biológica recebeu um grande subsídio. Ele usou esse dinheiro para reconstruir um ambiente experimental mais perfeito. Durante este período, o laboratório científico interrompeu toda a interferência nas células cancerígenas, deixando-as assumir o corpo de Ellen livremente. E neste momento, o laboratório científico também foi disfarçado de enfermaria, diretamente várias vezes maior, com enfermeiras robôs, varandas falsas, camas de hospital brancas. Tudo é como uma enfermaria normal, exceto que, este ainda é um laboratório totalmente fechado de nível 5S. Tudo é uma ilusão artificial. Este é um experimento extremamente inteligente. O que o cientista e Moren pensaram coincidiram, ou seja, a súbita recuperação da consciência do estado vegetativo. Neste período, o cientista adicionou uma variável, uma menina clonada. O nome dela é Rier. Numa manhã calma, a brisa acariciou os cabelos dourados da menina. Enrolou-se no ar e depois caiu lentamente. O nome dela é Rier. Uma garota de 19 anos. Rier senta-se ao lado da cama, bocejando e brincando com o cabelo. Seus olhos claros e brilhantes são tão puros quanto os de uma criança. Acorde, querida. Estou esperando por você há 2 anos. Por que você ainda não consegue? Suas palavras não permitiram que o paciente produza a menor reação. Nesta tranquilidade, ela se lembra de boas lembranças. Em sua memória, há uma praia branca. Ela caminha descalça na areia. As ondas brilham intensamente e uma figura inseparável sempre a acompanha. Mas tudo isso desaparece como bolhas de sabão. A pessoa que ela ama está agora deitada na cama. Nesse momento, uma enfermeira mecânica entra na enfermaria. Bom dia, Rier. Você está aqui para ficar com seu namorado novamente hoje? Bom dia, enfermeira. O rosto de ferro da enfermeira mecânica. Um sorriso estranho passou. Ela carrega 2 grandes bolsas de fluido nutricional em suas mãos, como nos dias anteriores. Sua tarefa é substituir o fluido nutricional. Rier pisca seus grandes olhos úmidos e diz, enfermeira. Obrigado por cuidar dela nestes 2 anos. Espero que ela acorde hoje. Está tudo bem. É o que devo fazer. Tem sido assim por 3 dias seguidos. O mesmo diálogo, na mesma hora, na memória de Rui, fixado em hoje. Sempre que ela sai do quarto, as memórias geradas em sua mente são apagadas. Tudo parece não ter acontecido. Até hoje, Morley finalmente aprendeu completamente como controlar este corpo. Suas memórias como pessoa ainda não foram completamente esquecidas. Rui percebeu algo estranho. Ela viu as pálpebras de Ellen se moverem. O ar pareceu congelar neste momento. Morley abriu os olhos. O que entrou em sua vista foi um borrão. Então suas pupilas começaram a focar. O teto branco começou a ficar claro. Morley estava exultante. Finalmente, hoje, ela conquistou completamente o cérebro. Aquele sentimento familiar, o batimento cardíaco, a existência dos braços, a contração dos pulmões a cada respiração. Morley não teve tempo de rir para o céu. Ela descobriu que havia um tubo inserido em sua boca. Isso não era tudo. Uma garota de repente a abraçou. Lágrimas quentes caíram em seu pescoço e ela disse, que bom, você finalmente acordou. Eu sabia que você acordaria. Eu sabia que você acordaria. Morley lutou para se sentar na cama. Levou muito esforço para controlar e agarrar o tubo com a mão direita. Não importa quanta força ela usasse. Ela sentia que não conseguia transferir a força para o braço. Enfermeira, venha ajudar. A enfermeira mecânica correu rapidamente para o quarto. Ela puxou o tubo da boca de Morley. Oi, oi, aba, aba, aba. Os olhos de Morley se arregalaram. De qualquer jeito. Ela não conseguia controlar sua boca para dizer palavras completas. Inadvertidamente, ela olhou para trás. Uma garota ainda estava abraçando seu pescoço com força. Morley empurrou a garota para longe. Você quase me matou. Rui naturalmente não conseguia entender o que Morley estava dizendo. Lágrimas quentes escorreram dos cantos de seus olhos. Ela levantou a mão para enxugar as lágrimas. Olhando para Morley, ela disse alegremente, que bom, você finalmente acordou. Morley ficou confusa e perguntou, que idioma você está falando? Você sabe falar chinês? Ao mesmo tempo, em uma tela grande, centenas de cientistas estavam torcendo.
Eles até se abraçaram com entusiasmo. Este crédito pertence ao chefe deste experimento biológico. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela disse a todos os cientistas: esta é uma pequena descoberta. Mas é uma grande descoberta em toda a história da humanidade. Esta notícia fará com que os residentes na Lua e nas colônias de Marte se alegrem conosco. Ruir, receio ter que lhe dar uma notícia triste. Seu namorado perdeu todas as memórias acidentalmente. As palavras suaves da enfermeira robô foram como um raio em um dia ensolarado para Ruir. Ruir não conseguiu conter a tristeza em seu coração. Desabou no chão, e a alegria de agora ficou escura em um instante. Molum olhou para os dois com confusão. Assim que abriu os olhos, viu uma cena estranha, uma enfermeira de ferro e uma linda garota. Este é o mundo futuro. Uma brisa sopra. Molum virou a cabeça e olhou para fora da janela. Arranha-céus erguem-se do chão e veículos voadores suspensos passam pela janela. Molum engoliu em seco inconscientemente. Realmente chegou ao mundo futuro. Molum controlou a mão esquerda e tentou abrir o cobertor. De repente, toda a pessoa não está bem. Não há pernas. Agora quero correr e não posso. Ruia respirou fundo, determinada a derrubar. Está tudo bem. Mesmo que ela se esqueça de mim, eu não me esquecerei dela. O tempo passou 5 dias seguidos. Molum sente um pouco de falta dos dias em que era uma célula. O que a deixa mais impotente é que esta garota está ensinando a ela como falar todos os dias. Assim como agora, Ruir segura a mão de Molum e a coloca na garganta dela, abre a boca e a ensina a emitir 2 sons simples. Ruir. Molum sorriu levemente. Ela estava com preguiça de prestar atenção nos dias anteriores, mas hoje ficou interessada. Imitando a aparência de Ruir, disse lentamente: Ruir. Um raio de luz dourada brilhou nos olhos de Ruir, e ela apontou para Molum com o dedo e disse: Hailun. Molum balançou a cabeça. Molum. Hailun. Molum Molum. Ruir. Um sorriso gentil. Tão bonita quanto uma flor desabrochando. Então, de agora em diante, você será chamado de Molum. Então, Ruir apontou o dedo para si mesma. Com uma cara de expectativa. Molum originalmente não planejava perder tempo com a garota tola. Mas não há pernas e ficar ocioso também é ficar ocioso. Respirou fundo e disse: Ruir. Assim que a voz de Ruá caiu, Ruir abraçou Molum instantaneamente, chorando de alegria. Continuou esfregando o rosto no corpo de Molum. Molum olhou para a garota em seus braços e um sorriso involuntário cruzou seu rosto. Ao mesmo tempo, o cientista que controla tudo disse: o sujeito experimental e o sujeito experimental já desenvolveram sentimentos e aprenderam a falar em apenas 5 dias. Agora, vamos começar a próxima experiência. Verifique as flutuações emocionais e envie um assassino para invadir a enfermaria e assassinar Ruir. Com um empurrão, a porta do quarto se abriu com um chute, e um assassino entrou com uma arma de alta capacidade. Sem dizer uma palavra, atirou no peito de Ruir, depois virou-se e foi embora. Mormon olhou fixamente para a cena, uma garota que estava bem há pouco tempo, agora estava morrendo em seus braços, com sangue manchando o lençol branco. Ruir, Ruir. Mormon batia incessantemente no rosto de Ruir com as mãos, o forte impacto visual a impedia de pensar por que uma coisa tão estranha estava acontecendo. Justamente neste momento, fora da porta do quarto, várias enfermeiras invadiram, carregando Ruir para fora do quarto. No laboratório científico, ótimo, o sujeito experimental gerou um forte sentimento de confusão. Confirmado que ela desenvolveu sentimentos por Ruir, o próximo experimento testará seu efeito de tratamento. No corpo de Ruir, injete bactérias malignas e parasitas para ver se ela consegue eliminá-los. 10 dias depois, Ruir foi trazida de volta pela enfermeira em uma cadeira de rodas, e Mormon não pôde deixar de esfregar os olhos. A cor do rosto de Ruir estava muito ruim, como a de uma pessoa à beira da morte, amarelada e esquelética. A enfermeira mecânica empurrou Ruir para perto de Mormon e se virou para sair. Agora, só restam as duas no quarto. Não fique tão triste, eu vou morrer em breve. Estou infectada com doenças e parasitas muito graves, mas você certamente sobreviverá em segurança. Ruir forçou um sorriso e disse. Mormon não entendia a língua que ela falava, e seu rosto estava cheio de estranheza. Jim, Mormon, sua chance chegou. Esta garota tem um vírus muito forte dentro do corpo. Você está dizendo que posso salvá-la? Se você vai salvá-la ou não, não é da minha conta. Se você matá-la, eu te darei uma recompensa. Agora as bactérias em seu corpo são muito adequadas para o cultivo. Capture-as rapidamente. Mormon assentiu.
Levantou a mão direita e tocou o rosto de Ruir. Então, inúmeras células cancerosas de Morlun invadiram o corpo de Ruir, destruindo loucamente todos os vírus, bactérias e parasitas, e a dor no corpo de Ruir era como ser cortada por 1000 facas. Mas ela ainda sorria levemente. Todo o processo durou até tarde da noite, e no final, Morlun endureceu o coração e eliminou todas as células cancerosas de Morlun no corpo de Ruir. Jin, Morlun, arrasou. Até você se matou. Este sistema está começando a te admirar. Desta vez, na grande limpeza. Você ganhou 65 pontos de evolução e 31 pontos de mutação. O corpo desta garotinha é simplesmente um tesouro. Mate-a rapidamente e haverá recompensas especiais. Eu não quero matá-la. Acho que ela é uma boa garota, uma garota clone. Você elogia as pessoas por serem boas garotas. Não entendo se começou a evoluir e sofrer mutações. Ela é uma clone. Você acha que vai ter sorte no amor? As células de vida desta garota têm um tempo limitado. É estranho. Na verdade, dura apenas um dia. Estima-se que acabe esta noite. Além disso, você já deveria ter acabado há muito tempo depois de tanto esforço. Mormon olha para Riel. Cada detalhe desses dias persiste em sua mente. Ela estende a mão e acaricia o rosto abatido de Riel, como se estivesse arrastando um cachorro morto. Arrastou o corpo de Riel para fora. Mormon olhou para esta cena atordoado. Então Mormon rolou para fora da cama do hospital. Sem pernas, ela só pode rastejar com dificuldade com as mãos, rastejando em direção a Riel passo a passo. Quando ela saiu da enfermaria, Mormon desabou, um colapso do fundo do coração. Ela se arrepende de ter olhos. No corredor do lado de fora da enfermaria, incontáveis Riels estão densamente alinhados. Mormon entende que, nesses dias, Riel entrou em contato com ela todos os dias. São outras pessoas, nem mesmo consideradas pessoas. As memórias são lindas. Mesmo memórias falsas são dignas de celebração, mas depois de ver a cruel realidade, ela não pode deixar de entrar em colapso. Neste momento, o Riel mais próximo dela foi acordado. Ela é uma Riel intacta. Ela caminhou até Morlun. Riel parecia confusa. De repente, uma memória falsa inundou seu cérebro. Obrigado, Morlun. Você curou minha doença. Você sabe como dizer a palavra gostar? Você só precisa. Morlun estava no chão, quando ela levantou a cabeça. Não havia nada em suas órbitas. Sangue jorrou como uma fonte. Ela roubou seus 2 globos oculares, especialmente nutrindo. E neste corredor de metal deste laboratório, há uma enorme massa de carne mutante. Todas estas são partes do corpo do clone Riel. Agora, tudo se transformou no alimento de Morlun, sendo decomposto, sendo digerido e engolido, e reagrupado em um enorme tumor. E é tão assustador quanto uma teia de aranha tecida com carne e sangue. Inúmeros pedaços de carne saem para aderir às paredes metálicas do corredor. Como esperar por uma mariposa emergindo de seu casulo, assim como esperar por um botão de flor ao amanhecer, neste momento, acariciando silenciosamente. Se devo consumir todos os pontos de quietude e pontos de mutação, quietude na maior agressividade. A forma de vida mais rápida em ação, eu quero escapar daqui, então é melhor você se esforçar. Eu coloquei todos os pontos de quietude na atividade celular e usei todos os pontos de mutação. Gastei tanto em mutações de neurônios, pontos de quietude e pontos de mutação. Existe alguma habilidade especial, como invocar raios ou cuspir fogo? Você está pensando besteira. Seu nível atual não é suficiente. Destrua mais formas de vida rapidamente e colete mais genes e biomassa. Eu não quero fazer nada que ofenda o céu e a razão. Eu só quero sair daqui. Como você pode ter esse tipo de pensamento? Eu sou o sistema de destruição da quietude. Minha tarefa para você é destruir a vida. Eu vou